Deus. Vamos à igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. Vamos ler a palavra no livro de Salmos. Salmo 61, o versículo 1, já fala de bênção, né? Vamos orar um pouco antes de ir para o meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aqui estamos mais uma noite, Senhor, para te adorar em verdade e Espírito. Rogamos ao Senhor pela vida que aqui está, pelos louvores que já foi entoado, as palavras já foi falado nessa noite, ó Pai, receba tudo, Senhor. Nós agradecemos por os teus servos, tuas servas que aqui estão, as crianças, os jovens, todos que aqui faz presente nessa noite, que o Senhor possa acrescentar fé, acrescentar bênçãos e vitórias, Senhor, sobre este povo. É o que nós te pedimos. Prepara o nosso coração, Senhor, para a sua palavra. Prepara, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a cumprir a sua santa palavra. Pai, ajuda a tua igreja, ajuda os teus servos. Pai amado, arranca todo impedimento, toda manipulação, tudo aquilo que não é do Senhor, que seja anulado pelo seu santo sangue, através do seu poder, da sua graça. Deus e meu Pai, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E que agradecemos no nome de Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos ler a palavra de Deus, segundo o livro de Salmos 61, que fala assim: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para uma rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio para mim, uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abre-me no esconderijo do Altíssimo, pois tu és o Deus, ouviste o meu votos, desde a minha herança, dos que temem o teu nome. Prolonga os dias do rei, os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá adiante de Deus para sempre. Prepara-lhe a misericórdia e verdade, que é o preserva. Assim cantarei louvor ao teu nome perpetualmente, para pagar os meus votos de dia e de noite. Amém? Pode se sentar no nome de Jesus Cristo, né? Uma palavra aqui, o cântico de Davi, né? Aqui Davi confia em Deus com o seu refúgio. Então, Davi está aqui exaltando o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus. Sabemos que o que o Senhor está esperando de uma nação, do povo, é que exalta o nome dele. Porque hoje as pessoas exaltam o nome de outras pessoas, exaltam o nome de pessoas, de criatura. Eles querem exaltar o nome de Deus, o Deus poderoso. Então Davi está aqui fazendo menção do nome de Deus. Está aqui exaltando e falando do Deus que ele confiava e que ele tinha certeza que era o Deus do seu socorro. E ele está fazendo essa oração, esse clamor, e dizendo: ouve-me, ó Deus, no meu clamor, e atende a minha oração. Então Davi estava orando a Deus, pedindo que ouvisse e que atendesse a sua oração. Ele tinha muitos inimigos, muitos problemas para resolver, e só Deus pode ver quando nós estamos cheios de problemas. E é isso que ocorreu na vida de Davi, e também ocorre na vida de muitos e muitos, todos nós. A partir do dia que nós decidimos servir a Jesus Cristo, nós compramos um abrigo para o inferno, porque o diabo, ele luta dia e noite para você desistir das coisas de Deus. E muito desiste. Quando é que você desiste? Quando você fraqueja e até mesmo começa a murmurar e falar coisas que não convém, falta de confiança em Deus, né? Traz a pessoa falar baboseira, escutar, querer escutar a felicidade. Fala coisas fáceis, e nós sabemos para servir a Deus é com força. O céu é para dar força. O céu não é para todo mundo.
Porque o Senhor está lá na força, tem que se esforçar para nós poder se salvar a nossa vida, né? Então e que esforço é esse? Que esforço para nós dar um bom resultado, para nós agradecer a Deus pelo nosso testemunho e tentar viver a palavra como que ela é. Hoje a igreja tem muitas no Brasil, no mundo, mas que prega a verdade é poucas que você vai encontrar. Porque a maioria das igrejas estão profetizando mentira, engano. Tem muita gente na igreja enganado. E quando ele vê que passa anos e anos e não aconteceu nada daquilo que ele foi profetizado para ele, ele desiste. Ah, não, vou sair da igreja. O pastor disse que eu ia ser isso e aquilo. O pastor não falou nada. Se o pastor falou da vida dele. Jesus não está dizendo quem nós vamos ser. O que você tem que ser vai depender de você, da sua fé, da sua confiança em Deus. Deus, ele disse que o povo dele é valente. É um povo temente a ele, um povo zeloso de boas obras. Então, o povo de Deus é isso. Então, nós temos que tentar que ele venha tirar um povo no meio de outro povo. Então, nós temos que fazer a diferença para que quando acontecer as coisas do arrebatamento, ou então até mesmo quando Deus for abençoar a nossa vida, nós esteja digno de ser abençoado. Porque a palavra que o homem diz, se tiver fora da palavra, é anátema. Qualquer palavra que eu falar, que pastor falar, que missionário falar, que pastor falar, se não tiver na palavra, é tudo anátema, é tudo mentira. Então a pessoa às vezes fala uma palavra dele, porque ele quer agradar as pessoas. Ninguém está aqui, o pastor que está para agradar as pessoas, tem que respeitar as pessoas, que é o normal, e cuidar, mas não agradar as pessoas e deixar Deus de lado, não. Se você quer agradar, agrade seu Deus. Se você quer agradar, agrade o Deus poderoso, porque é Ele que é o digno de toda honra e toda glória. Não adianta você querer agradar alguém e deixar Deus triste. Não adianta você querer colocar ninguém acima de Deus. Não tem ninguém acima de Deus nessa terra. Só Ele e mais ninguém. E Ele disse que não reparte a glória dele com ninguém. Então, Davi estava rodeado de problemas. Ele podia chamar seus conselheiros, provavelmente se chamou. O conselheiro falou com ele, mas não resolveu o problema dele. O rei tinha muito conselheiro, tinha muitas. Mulher tinha bastante, né? Naquela época era à vontade. Tinha bastante mulher, né? E então também não resolveu os problemas, né? E aí por diante. Então ele viu que só em Deus que ele podia se esconder. Só em Deus que ele podia ter o seu auxílio. Nós sabemos que a única forma de você ser protegido é você se esconder em Deus. Porque quando você se esconde em Deus, o diabo não vai poder tocar em você, porque você está escondido em Deus. E para tocar em você precisa passar por Deus. E o diabo não consegue passar por Deus, porque Deus é fogo consumidor. Então quem é que vai enfrentar o Deus para tomar um de nós? Por isso que o Senhor aconselha que nós guardemos a sua palavra, para nós estar fazendo parte da segurança espiritual a qual Deus dá a todo aquele que obedece a sua palavra. A segurança que vem do alto céu, que a polícia não pode fornecer essa segurança, ninguém pode fornecer ela, só ele que pode. Então a segurança está em Deus. Aí Davi ora aqui e diz: olha, Senhor, eu peço que me tire desse lamaçal e me coloque uma rocha firme, coloque um lugar firme para que eu não venha perecer. Aí ele diz também nessa oração: eu peço que o Senhor venha resolver os problemas dos meus inimigos, que são muitos. Então ele está pedindo socorro dos seus inimigos. Nós sabemos que ele alcançou esse socorro, porque quando Davi estava sofrendo uma perseguição muito grande, quando ele caiu nos seus problemas, que seu próprio filho Absalom queria tomar o reinado dele, e ele fugiu de Jerusalém para não destruir Jerusalém. Disse que a guerra que tiver acontecendo seja longe de Jerusalém para não destruir essa cidade que deu tanto trabalho para nós construir. Ele sumiu por os matos, foi lá, mas foi um grande exército, formou um grande exército, e ele teve que ver o seu próprio filho ser morto pelo seu próprio exército. E ele chorou dias e dias, ficou triste, amargurado, e até chegou o ponto do capitão dele falar: mas meu senhor, o senhor devia estar alegre, porque o senhor ganhou a guerra, o senhor ganhou a guerra. Mas ele disse que preferia ter perdido a guerra do que ter visto o seu filho morto. Mas o que acontece? Deus deu essa vitória para ele, porque era escolhido. Então ele teve que ver os problemas serem resolvidos, e os seus inimigos foi banido, e ele voltou a tomar posse de novo e seguir o seu trabalho. Por isso que ele diz, ele pede aqui vida longa, e ele alcançou vida longa por rei,
porque ele atravessou dias difíceis, dias complicados, mas ele foi até o fim e ele conseguiu a vitória dele. Então, da mesma forma, somos nós, que estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis. E muitas das vezes, o maior erro nosso é querer só que Deus resolva nossos problemas. Não vamos querer isso. Vamos querer que Deus garanta a nossa salvação. Porque a salvação é em primeiro lugar. Glória a Deus, Senhor. De buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que as demais coisas será acrescentado. O que é as demais coisas? Tudo que você precisa, Deus vai estar preparando para você. Então, vamos se preocupar em adorar a Deus, que Deus se agrada de adoração. Né? As irmãs vieram louvar aqui, já louvaram, leram a palavra. Isso agrada a Deus, que Deus quer ouvir cada um de nós louvando o Senhor. Né? E cada um que louvou nessa noite, o louvor foi maravilhoso. A irmã louvou o hino lá, foi muito bonito, né? Então, o hino lá foi muito forte, muito poderoso, né? Então, a gente tem que se apegar à palavra de Deus, se apegar ao reino de Deus, porque o Senhor diz na sua palavra, passará os céus e a terra, mas na minha palavra não há de passar. Então, o Senhor disse, mas foi falado hoje, e quem amar o mundo, o amor de Deus não está nele, porque o mundo é o quê? O mundo é a vaidade, o mundo já é do maligno, porque o mundo, quem está no controle do mundo é o próprio Satanás. Sai na rua, está cheio de bares, cheio de pessoas usando droga, pessoas se prostituindo, pessoas buscando essa coisa, mas você vê a casa de Deus, você tem um livramento, se você ouvir, né? Porque se vir a casa de Deus não prestar atenção na palavra, vai sair pior ainda do que quando entrou. Porque quando a gente vem na casa de Deus e não presta atenção na palavra de Deus, o que acontece? Você vai cair em maldição, porque você está desafiando Deus. Você na casa de Deus vai poder ouvir a palavra de Deus. Então é como você diz, eu estou aqui, mas para mim isso não importa, isso não é nada. Então é desafiando Deus e amanhã você pode estar mal, porque desafiou o Todo-Poderoso Deus. Então a gente tem que prestar atenção e fazer todo uso da palavra de Deus e guardar e pedir a Deus que venha aprender as coisas de Deus, aprender ou alcançar o objetivo que Deus tem para mim e para você, que é coisas grandes, coisas maravilhosas que Deus tem para nós, né? O Senhor, no livro de... ainda aqui, fala também que diz que o Senhor diz que nós que estamos confiando em Deus, Ele renovará as nossas forças e nós correremos, não se cansaremos. Não vamos ficar cansados, porque Deus garante essa vitória através da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Senhor diz que renova as forças daquele que não tem força, né? E nós encontramos isso no livro de Isaías 40, né? Acho que é Isaías 40 que fala que ele dá força a quem não tem força, e renova a nossa força como uma águia. Ele diz perfeitamente, ele diz que certamente os velhos andarão, terão vigor, serão fortalecidos, mas ele diz que os jovens perecerão, porque poucos são os jovens que querem ouvir a palavra de Deus, poucos são os jovens que querem estar na casa de Deus, poucos são os jovens que querem tomar posse da vitória de Deus, né? Porque o jovem é o futuro da manhã e o diabo já quer destruir o jovem para que ele não tenha futuro amanhã, porque o futuro vai ser destruído ou então vai ser contaminado, e o jovem contaminado ele não vai ter bom sucesso, porque ele vai falar asneira, vai aprender coisa ruim, vai incentivar outras coisas que não tem a ver com a palavra de Deus. Então, o jovem instruído pela palavra de Deus, ele vai granjear outro jovem. Aí as coisas vão funcionar e o negócio vai ficar bom, né? O que Deus quer é uma juventude voltada para a palavra de Deus. Tem jovens que pregam a palavra de Deus, que louvam, faz a vontade do Senhor. Isso é muito maravilhoso, né? Isso é o que Deus quer para a juventude. O jovem louvando a Deus, buscando a presença do nosso Senhor, e assim a bênção vai ser grande, né? É isso que o Senhor quer para o jovem, para que a juventude possa crescer na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa ser abençoado com a mão de Deus, né? Então Deus quer abençoar o jovem, né? Por isso que o jovem tem que ser atento e buscar o Senhor, né? Então, continuando aqui, e habitará no teu tabernáculo para sempre. Abrange-me no esconderijo do Altíssimo. Então, abrange-me no esconderijo do Altíssimo. Então, o Altíssimo tem o seu esconderijo. E Davi estava pedindo para que o Senhor colocasse ele nesse esconderijo. Porque quando você está escondido com Deus, ninguém vai conseguir te destruir. Porque você está guardado
E quem está guardado por Deus está protegido. A proteção é grande, né? Está vendo os relatos na Bíblia, quando Elias estava cercado, né? O exército de Samaria, ele cercou eles lá e ele olhou. Ele estava vendo o exército, mas o seu companheiro não estava vendo, estava desesperado. Mas o Senhor mandou ele abrir os olhos e ele viu aberto e viu o exército de Deus que protege o seu povo. Viu o carro de fogo, viu tanto poder que dá proteção à igreja e ao povo de Deus. Então essa proteção ainda está desde aquele tempo até os dias atuais. O Senhor tem uma proteção para proteger o seu povo, a sua igreja. Ainda existe essa proteção, ainda existe essa bênção para aquele que guarda a palavra do Senhor, né? Porque Deuteronômio fala bem claro, Deuteronômio 28 fala bem claro: se ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar todos os meus mandamentos que eu te mando hoje, pois será abençoado. As bênçãos do Senhor derramará sobre a vossa vida. Então é isso que o Senhor quer, que nós entendamos a palavra de Deus, que nós entendamos que tudo é de acordo com a palavra de Deus. Quando ele diz eu zero pela minha palavra, ele vai ser tudo de acordo com a palavra de Deus. Não acontece nada na minha e na sua vida se não for através da palavra de Deus. Nada de alguém falar dele mesmo, falar, não, Deus está dizendo que vai acontecer. Não vai acontecer não, só acontece se for dentro da palavra de Deus. Nada fora da palavra de Deus vai acontecer, porque a palavra de Deus tem valor. E quando ele diz zero pela sua palavra, ele está dizendo, não aceito nada fora da minha palavra, porque o que é fora da minha palavra é coisa do homem, é coisa das pessoas. Mas o que está dentro da minha palavra, aí sim, porque a palavra é de Deus. Eu estou falando de Deus porque se alguém me questionar, não vai poder fazer nada, porque não é minha, a palavra é de Deus. Eu estou pregando uma palavra que não é minha, uma palavra que é do Criador, é Deus Todo-Poderoso. Então ele dá de conta da sua palavra, ele responde na sua palavra de acordo com a sua fé e os seus pensamentos. Pois tu és o Deus e ouviste os meus votos, deste em mim a herança dos que temia o teu nome, tá vendo? Então Deus é poderoso para dar herança, para dar bênção para aqueles que precisam. Ele toma de quem tem e dá quem não tem. Isso é nós ser fiel a Deus. Nós sendo fiel a Deus, ele prepara as bênçãos para nós, prepara o espetacular para mim e para você. Ele tira de quem tem e tem o prazer de dar àquele que é seu servo, aquele que está fazendo a sua vontade, aquele para mostrar que quem está com Deus não é perdedor, né? Nós sabemos que ele falou bem claro para Pedro. Pedro foi questionar, mas Senhor, o que nós vamos ganhar, ter deixado tudo para te servir? E ele falou, não se preocupe, Pedro, que nessa vida você vai ganhar 100 vezes mais e vai dar o reino de Deus. Então, o que nós precisamos é obedecer a palavra de Deus. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, se abre o céu a nosso favor. E as coisas que é impossível passam a ser possível. As coisas que não é capaz passam a ser capaz, porque Deus vai fazer acontecer para que a palavra dele se cumpra e para que também você veja que vale a pena adorar o Senhor em verdade e espírito, vale a pena guardar os mandamentos do Senhor, vale a pena viver a palavra de Deus, vale a pena nós pagar o preço de estar dentro dessa palavra e viver essa palavra como que ela é. E não ir conversa de ninguém, nem de falso profeta, porque o que mais tem nessa mundo é falso profeta e enganador. Mas obedecer a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, e o Senhor vai abrir o céu a meu favor, a seu favor, e as bênçãos vão chegar em nossas mãos, porque o desejo de Deus é abençoar a sua igreja, abençoar o seu povo. O desejo de Deus é que você tenha amanhã mais força de louvar Ele, mais força de buscar Ele, porque o Senhor conta conosco para adorar o seu santo nome e para divulgar a sua santa palavra, né? Porque tem muita gente que está sofrendo para ir, tem muita gente precisando de ouvir a palavra de Deus, e cada um de nós somos um porta-voz de Deus para falar a palavra de Deus. Então, vamos falar de Deus, aonde você estiver, falar da palavra de Deus. Não contar derrota, porque tem pessoas que ficam contando só derrota. Está assim, assim, assado, está assim, assim, assado, está isso e aquilo. Não fala de derrota, fala de Deus. Fala do poder de Deus, fala da graça do Senhor. Para que você é vitorioso, que você tem. Nós não estamos aqui para contar derrota, porque quem conta derrota é o diabo. O diabo quer derrotar e ele fica falando de derrota. Nós vamos falar de vitória, vamos falar das bênçãos de Deus, vamos falar dos milagres de Deus, vamos falar do que Deus pode fazer em nossas vidas, vamos falar da bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim, vai ser maravilhoso, né? Glória a Deus. E assim cantarei louvor ao teu nome perpetualmente para pagar os meus votos dia em dias. Então ele diz que cantará louvor ao Senhor dia e após dia, dia e mais dia louvando o Senhor.
Então nós temos que fazer isso, a mesma coisa. Vamos se preocupar em estar adorando a Deus, estar louvando o Senhor, porque nós somos servos do Senhor, nós somos considerados filhos de Deus, e os filhos de Deus têm que imitar o Deus, que se nós somos filhos de Deus, tem que fazer tudo que agrada a Deus. Se Deus diz, se eu sou seu pai, cadê a minha honra? Então Deus quer que nós honramos eles. E como é que nós honramos a Deus? Honrando com louvor, com palavra, honrando com tudo que é santo, que é maravilhoso. Porque ele fala, sem santidade ninguém verá a Deus. E o que é santidade? Separação e consagração para Deus. Separado do mundo e consagrado para Deus. Uma pessoa santa é aquele que está na igreja constantemente e não deixou se sujar pelo lamaçal do pecado e que vive pensando no Senhor dia e noite, como está escrito ainda no Salmo 1. Né? Nós estamos no Salmo 61. Nós vamos botar no Salmo 1 para você ver. Salmo 1, o que é que fala do Salmo 1? Nós estamos no 61, nós voltamos no 1. Olha que ensinamento grande tem aqui no 1. Para nós sair daqui, convido hoje, você aprendeu a palavra de Deus. Primeiro fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto do ribeiro de água, qual a estação, dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, essa é a vantagem de você guardar a palavra de Deus, é a vantagem de você viver para o Senhor. Então, é muito complicado, porque é muita ordem. E o Senhor diz que sem disciplina e sem ensinamento, ninguém consegue ver o reino de Deus. Então, o reino de Deus é cheio de regras e mandamentos. Nós abre ali no encontro um monte de regras que tem que ser cumpridas. E o que falta para o ser humano ser abençoado é regras. Tem pessoas que arrumam um trabalho e não conseguem ficar no trabalho porque não é obediente. Os encarregados, faz isso, faz aquilo, eles fazem tudo errado. E às vezes quer mandar no encarregado, quer mandar no dono da empresa, aí fica desempregado e fica reclamando porque não aceita regra nem mandamento. Você vê tanta gente perto dos viadutos, tanta gente na rua, porque não aceita regra nem mandamento. Aí o reino de Deus é com regras e mandamentos. Tem muitas pessoas que estão sofrendo hoje porque não quer cumprir regra nem mandamento. E sem regra e mandamento, a pessoa fica como uma pessoa louca, que fica desgovernada. As regras e mandamento é para comportar a pessoa. A pessoa, quando fica desordenamento, ele fica perturbado. Uma está no lugar, outra outra, não tem cabeça, não tem pensamento, não tem um procedimento firme, não tem um alicerce. Por que as pessoas não crescem espiritualmente? Porque precisa se alicerçar. O alicerce espiritualmente vem de ouvir a palavra de Deus. E como é que nós vamos ouvir a palavra de Deus se você fica uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está lá, você escuta a palavra aqui, escuta outra ali, então você não tem discernimento de Deus em nada, porque você fica voando para um lado e outro, não sabe, não cresce espiritualmente, porque você nem sabe o que você está fazendo. A pessoa fica sem discernimento, fica perdido. Então Deus quer que você pare um pouco e comece a refletir nas coisas de Deus e comece a aprender as coisas de Deus para criar um alicerce espiritual, porque sem alicerce vai ficar igual em Mateus, os dois alicerces, casa na areia e casa na rocha. E a maioria das pessoas constrói casa na areia porque é fácil, ninguém quer passar por dificuldade. Na rocha significa Jesus, é obedecer, é ser fiel, é entrar na porta estreita, em Mateus 3, entrar pela porta estreita, porque essa porta estreita leva a porta da salvação, mas a porta larga leva o homem à condenação. A porta larga é as igrejas que não cobram nada. Você pode viver o que quer, você pode viver o que você quer viver, não tem nada, mas tem regras e mandamentos para nós servir a Deus. Que é a glorificação. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Quem é os ímpios? Aqueles que reformam a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, mas não guardam a palavra de Deus, não obedecem. O ímpio é esse. O ímpio está na igreja. Os ímpios estão na igreja, só que não estão obedecendo. E aí diz que os ímpios são amaldiçoados. Os ímpios vão se ferrar, todos eles. Nós vimos aqui, no 3 fala assim: pois será como a árvore plantada junto do ribeiro de água. Ele está falando do justo. Aí no 4, não são assim os ímpios. Olha o que é que fala do 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, o ímpio não subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Está vendo? Coisa linda? Então, o Senhor está dizendo assim,
E muitas das vezes, você está na igreja, e você não consegue ficar na igreja e pregar a verdade, sabe por quê? Se você não quiser ir embora do céu, você não vai conseguir ficar na igreja e pregar a verdade. Porque vai dar uma dor de cabeça, vai dar um problema, você vai aguentar a palavra, você vai dizer que está ruim, que a palavra está cortando você, a palavra vem até a visão da alma, a palavra vai cobrar dos seus erros, vai cobrar do seu pecado, vai cobrar das suas falhas, aí você vai se achar confrontado, porque a palavra confronta. Se a palavra não confrontar, não tem milagre, não tem mudança. Então o confronto da palavra é para você se sentir confrontado, para você se sentir na obrigação de mudar a sua situação. Porque se a palavra está te confrontando, é porque precisa de mudança na sua vida, precisa de uma transformação na sua vida. Então é hora de transformar para você poder entrar no patamar que agrada a Deus, no patamar de homens de vitória, como está escrito assim, de pessoas justas. Porque no livro de Pedro ele fala bem claro, se apenas o justo se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? No lugar de só uma cinza de fogo. Vai aparecer em Malaquias, que diz que o fogo que vai vir nessa terra vai queimar, diz que não ficará nem raiz nem ramos. E diz sorte que não ficará nada. E diz, está escrito que Deus acabou o mundo antigo com água, mas agora a promessa é acabar com fogo. Então vai ser pior, porque com água morreu todo mundo. Com fogo vai dizer também a mesma coisa, vai ser pior ainda. Aí ele diz que só vai escapar quem estiver com Deus, porque ele vai dar um jeito, vai tirar o seu povo, e depois vai meter fogo nesse mundo, porque não vai sobrar nada. Diz que o céu que nós olhamos aqui, desse céu bonito, vai se enrolar. As estrelas vão cair do céu. Os elementos que estão na terra vão ser tudo queimado e destruído. Então, por isso que a gente tem que se pegar somente a Deus, pegar somente ao Senhor. E assim a vitória vai dizer. Então, está dizendo, bem-aventurado é o homem que medita na palavra de Deus de noite, bem-aventurada é a mulher que medita na palavra de Deus de noite, porque assim você vai adquirir conhecimento para você escapar de tudo isso que está para vir. Quem está guardando a palavra de Deus, com certeza vai escapar. Quem está sendo sincero com Deus, com certeza, Deus vai dar um jeito de meter espírito, que está lá em Pedro, que o dele diz que guardará debaixo das suas asas, será seguro, como o observador guarda o seu animal, o bezerrinho ali, ele cuida bem dele. Então, da mesma forma, é o homem e a mulher que guardam os mandamentos do Senhor. Então, o que é que o Senhor quer? Que nós aprenda a ser fiel a Deus, aprenda em construir a nossa vida espiritual da forma que está escrito na Bíblia Sagrada. Ser obediente ao Senhor e Salvador Jesus. Porque tem gente que diz, irmão, não precisa de nada disso, precisa sim. Se não precisasse, não estava escrito aqui. Se não precisasse, Jesus não tinha morrido na cruz. Ele morreu na cruz foi para salvar eu e você. Então é só olhar o sofrimento que ele passou para nos salvar. Então ele não brincou na cruz. Ele perdeu todas as suas gotas de sangue para que eu e você estivesse aqui. Então não é fácil. Mas o que nós temos que aprender, que não é impossível. Ele está pelejando comigo, com você, para dar vitória para mim. Porque quando nós chegamos no salmo que nós vimos aqui, nós se alegramos e entendemos que Davi está dizendo que segurança só em Deus. Só em Deus que há segurança. Davi está dizendo, só se você quer ter segurança, busque o refúgio em Deus. Busque o refúgio no Senhor Jesus Cristo, que aí você vai estar seguro. Então, nessa noite, o Senhor está mandando nós aprender com Davi. Vamos aprender com o rei. Vamos aprender com o rei Davi, que foi fiel a Deus, que obedeceu. E nós também vamos ser fiel a Deus, vamos obedecer. E tem muitas bênçãos para nós receber da parte de Deus. Muitas bênçãos que estão para ser derramadas. Então vamos confiar, vamos continuar louvando, vamos continuar buscando o Senhor. Fique firme, as irmãs se firmam cada dia mais, para que Deus venha revelar dos altos do céu as bênçãos de Deus para nossos filhos. Amém? Então, guarda a palavra de Deus no seu coração. Vamos orar para ir para nossas casas. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite nós agradecemos pela sua santa palavra, Pai Todo-Poderoso Deus. E pedimos no nome de Jesus Cristo, Pai, leva nós para nossas casas, abençoa a sua família, abençoa todos que estão presentes, Pai, nossas crianças, Pai, faz milagres nessa adolescente, todos que estão presentes, Pai amado, faz milagres na casa de cada um aqui, visita lá de cada um, a família de cada um, o propósito de cada um, Pai, prospere em tudo, Senhor, repreenda o mal, dá força, Senhor, restaura a fé, restaura a saúde, ó Pai Todo-Poderoso. Nesta noite nós pedimos também para o nosso irmão lá em Moçambique, abençoa o nosso irmão pastor Tomé, que está fazendo aniversário hoje, a vida, a vitória para ele ali, Pai, faz milagre sobre ele, Pai Todo-Poderoso Deus, abençoa a nossa igreja lá em Moçambique, toma as tuas mãos, todos ali, abençoa a nossa igreja de Jabaquara, abençoa a minha esposa que está ali cuidando da igreja, está ali pregando a palavra do Senhor ali em Jabaquara, use ela, guarde ela, Pai, na tua mão forte, Pai Todo-Poderoso Deus, meu Deus poderoso, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos desde já, no nome do teu filho amado Jesus Cristo, Pai, cobre-nos com teu sangue, Senhor, que faz milagre, nós te pedimos agora, Senhor, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus,
agora, todos sempre. Amém. Com a amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, e todo diga amém. A paz do Senhor seja com a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém? E Deus abençoe o irmão. Estão louvando bem, irmão, louvando. E a festa é grande, irmão. Pode louvar, porque aqui é para você louvar Deus, fazer a vontade de Deus, que vai ser impedido, porque Deus quer ouvir o louvor de cada um aqui nessa noite. Amém? Passou, grande cantora. Passou, irmão. Passou,